Alô, alô, torcedores do Manchester United e quem curte o futebol inglês, é claro. Estou aqui para mais um vídeo para falar dessa especulação, hein? Do Gary Southgate, atual técnico da seleção inglesa, assumiu o comando do Manchester United. É isso aí. Isso foi levantado, inclusive, no programa de podcast da Sky Sports, que envolve os jogadores Gary Neville, Roy Keane, o Jimmy Carragher, o próprio Ian Wright, vários jogadores ingleses, né, dali dos anos 2000 e 90, que estavam falando a respeito sobre o futuro do Manchester United e, é claro, isso foi assunto e, é claro, tomou conta de toda a imprensa inglesa nessa data FIFA, né? Já que o campeonato inglês só volta a partir do dia 30, né? Só no final do mês volta o campeonato inglês. Uma coisa que a gente tem que falar, pessoal, é o seguinte: o Erik ten Hag não faz um bom trabalho no Manchester United, né? Foi eliminado logo na primeira fase da Champions League, é, não obteve sucesso na Copa da Liga Inglesa. No campeonato inglês está a 9 pontos do Aston Villa. O Aston Villa é o quarto colocado, né? O último time do G4, ali com 56 pontos. E o United é o sexto com 47, né? Tendo aí 10 jogos para jogar nessa reta final de campeonato. Tudo é possível, mas o futebol do Manchester United como um todo, até o momento da temporada, ele não o credencia para brigar pelo G4. E a Copa da Inglaterra é um torneio de mata-mata, torneio de tiro curto. O time passou pelo Liverpool num jogaço, jogo memorável. Isso pode ter dado uma sobrevida ao Erik ten Hag, talvez, mas também é um impulso porque pega o Coventry City, que é time de segunda divisão, e que pode brigar pelo título de Copa mesmo tendo o Manchester City ou Chelsea pela frente. A tendência é que seja um United City na final da Copa da Inglaterra pela segunda temporada consecutiva. Mas dentro desse cenário, por que a especulação do Southgate no Manchester United? Primeiro, é o seguinte: o Manchester United, como já falei aqui várias vezes no canal, teve uma parte das suas ações compradas pelo Jim Ratcliffe, dono da Ineos, empresa química, do ramo químico, que assumiu o comando do futebol do Manchester United e, de quebra, está reformulando todo o departamento de futebol e contratou duas peças muito importantes. Primeiro, o Omar Berrada e segundo, o Dan Ashworth, que era do Newcastle e que trabalhou na FA, na seleção inglesa, em desenvolvimento de jogadores. Ele, inclusive, é muito taxado, né, rotulado, o Dan Ashworth, como o criador do DNA do futebol inglês, principalmente nas seleções de base e a seleção adulta feminina e masculina. A feminina foi campeã europeia, vice-campeã da última Copa do Mundo, e a seleção da Inglaterra chegou a disputar uma semifinal de Copa do Mundo com o Southgate na Rússia, teve o vice-campeonato europeu contra a Itália em casa, foi um grande baque, mas é um vice-campeonato, é uma grande campanha, e é claro, eliminação nas quartas de final para a França na Copa do Mundo do Catar, né? O que acontece? O Dan Ashford assumiu como CEO, né? O cara que vai comandar, que vai ditar as regras do jogo, junto com o Omar Berrada, para revigorar esse Manchester United, para sair desse limbo, já que não ganha uma Premier League, vai completar 11 anos, desde a saída do Alex Ferguson, sua aposentadoria. Então, o que acontece? O Gary Southgate é apontado como favorito, como um dos possíveis destinos para ele assumir o Manchester United e assumir um clube. Ele só assumiu o Middlesbrough no início da carreira dele e não foi tão bem, né? Depois ele trabalhou na seleção de base, depois na seleção da Inglaterra, mas o Dan Ashford está trabalhando para convencer o Gary Southgate a assumir essa responsabilidade no United, já que o Ten Hag aparentemente não deve continuar. A gente não sabe se um título de Copa da Inglaterra, que para mim, improvável, a não ser que pegue o Chelsea na final e seja uma zebraça o jogo do City contra o Chelsea na semifinal. E o United está 9 pontos atrás do Aston Villa. Apesar do Aston Villa ter tropeçado os dois últimos jogos da rodada, com uma derrota e um empate, eu acredito que o United não consiga assumir o G4, tá? Ainda tem um Tottenham ali também, tá brigando com o Aston Villa para esse G4. E assim, ao meu ver, pessoal,
para a gente sintetizar e levar o papo mais adiante. O Dan Asher é amigo pessoal do Southgate. Ele desenvolveu toda essa base, todo esse futebol na Inglaterra durante a passagem dele de 2012 a 2018. Depois ele vai para o Newcastle. No Newcastle ele consegue também remontar o time e à toa veio a calhar com a compra dos árabes por parte do Newcastle. O Newcastle disputou novamente uma Liga dos Campeões com o Dan Asher sendo o CEO do Newcastle. Então, assim, o cara tem bons resultados como dirigente. Não vamos negar isso. É importante. Só que, assim, o Southgate, ele é um cara muito querido na Inglaterra, por um treinador, já está há 8 anos no comando da seleção. Ele assumiu em setembro de 2016, ou seja, quase 8 anos. O Sam Allardyce acabou renunciando o comando técnico por conta de escândalos e tudo mais, envolvendo apostas, né, manipulações e tudo mais. E desde depois a carreira dele acabou, né, do Sam Allardyce. E o Southgate acabou se tornando um técnico da seleção inglesa e montou um time com jovens jogadores. E hoje a seleção da Inglaterra é uma das seleções com um elenco muito respeitado e um elenco muito forte. Muito por conta do trabalho dele também e de toda a sua equipe pensando jogadores, né? E desenvolvendo jogadores ao longo dos seus quase 8 anos de trabalho. Então é muito legal ver isso. Para o United é um time que está carente para ganhar novamente títulos importantes. Então, assim, para o Southgate também é uma experiência nova, porque ele não foi bem no Middlesbrough quando ele era técnico lá. Inclusive, ele aposentou no Middlesbrough em 2006, depois que ele foi assumir, né, o comando técnico do time. E assim, pessoal, eu acho que é uma contratação que, assim como o do Ten Hag, é uma contratação é, de muito risco para o United, por conta do. Porque o Southgate não tem tanto histórico, mas comparado no Ten Hag, ele tem mais histórico. Mas não é um histórico tão vasto assim de comando de time. Mas eu acho, até no final das contas, uma situação que vai depender muito do que vai acontecer com o Manchester United no restante da temporada, para saber se o Ten Hag vai ser mesmo bancado. E aí, pessoal, vai muito também do rendimento do United, que é muito ruim. O United tem 39 gols na Premier League e 39 contra, um dos piores ataques do campeonato inglês. Assim, é um time muito muito ruim. Ele é um time inconsistente, né? Ele é totalmente desequilibrado, um problema sério no meio de campo. Não consegue ajustar o meio de campo mesmo com o Casemiro, enfim. Precisou do Kobe Menu para dar jeito, e assim, dá jeito, mas não resolveu o problema, né? Porque é jovem, ainda tem muito a trilhar e assim, faz parte, né? O que acontece é que é uma contratação, ao meu ver, que o Manchester United pode olhar com carinho, e o Roy Keane com certeza aponta um negócio que é o seguinte: se os resultados do Eric Ten Hag não forem bons nessa reta final da temporada, se o Dan Asher convencer o Gareth Southgate pela sua amizade que ele tem com ele, temos tudo para que o novo técnico do United na próxima temporada seja o Gareth Southgate, e a Inglaterra vai buscar um outro nome ali no mercado após a Eurocopa. Só que assim, o trabalho do Southgate na seleção da inglesa é um trabalho que, é claro, falta um título, né? Para a consolidação desse trabalho, mas os resultados foram bons, né? Foram bons dentro do possível, né? Mas esperava-se mais a Inglaterra jogando em casa contra a Itália numa Eurocopa, esperava-se mais a Inglaterra tomando uma virada contra a Croácia numa semifinal de Copa do Mundo na Rússia, mas um jogo contra a França na Copa do Mundo no Catar é um jogo muito pesado. A gente sabe que foi um resultado apertado e realmente para a Inglaterra faz parte. O chaveamento puniu os ingleses, pegando a França, que veio a decidir a Copa do Mundo com a Argentina numa final tão épica como foi. Mas o Southgate é um treinador que tem um bom retrospecto na seleção da Inglaterra nesses 8 anos. Ele ganhou o torneio de Toulon, né? Como treinador em 2016. Depois ele conseguiu, nesses 91 jogos em quase 8 anos, 57 vitórias, 20 empates e 14 derrotas, um aproveitamento de 62%, né? E, claro, um desenvolvimento bacana de futebol por lá,
pela seleção. É claro, a seleção joga bem menos. A seleção da Inglaterra, ela tem ainda a questão da Nations League, que foi terceiro colocado em 2018 e 2019 com o Southgate. Isso é importante destacar também. Teve bons resultados, só que assim, falta um título grande para o Southgate. Falta um título importante para ele ser um cara mais, vamos assim, cobiçado, vamos dizer assim, né? O Manchester United procura uma solução caseira. Tem outros técnicos no mercado que podem ser como solução ao Manchester United, principalmente o Zidane, que está 3 anos sem trabalhar e não tem pressa para voltar a trabalhar, pelo que se analisa aí no mercado e tudo mais. Se ele tivesse tanta pressa, já teria voltado a trabalhar já faz um tempo, né? Mas é um treinador, pessoal, que joga no 4-3-3, que joga com um volante de contenção, com 2 jogadores de mais qualidade no meio, principalmente com 3 atacantes e um centroavante, né? Então ele é um cara que adapta ao jogo de futebol atual, né? E aí pode jogar, às vezes, com 3 zagueiros, às vezes ele pode jogar com 4 zagueiros, né? Tipo, varia muito, né? Na Inglaterra, às vezes joga uma trinca de zaga, né? Com Stones, né? Com o próprio Maguire e também o Kyle Walker. Aí ele bota o Tripper como ala de um lado e vai montando o time. No final das contas, assim, ele é um treinador que, para mim, por mais que eles tenham uma história muito importante no futebol inglês, jogou Copa do Mundo, jogou Eurocopa, né? Tem longa carreira na Premier League, né? Foi jogador por muito tempo do Crystal Palace, do Aston Villa e do Middlesbrough. Não jogou em grandes times da Inglaterra, mas ele foi, mesmo com a carreira em times medianos, uma carreira respeitada na seleção desde a época de jogador. E é claro, o United olha com carinho, olha o mercado para ver o que vai acontecer. E você, o que acha disso? Será que o Southgate é uma boa para esse time do Manchester United na próxima temporada? Ele resolveria os problemas? Ele faria o Manchester United jogar melhor do que joga? Como que vai ser essa situação? E outra coisa para vocês, prefere manter o Ten Hag ou prefere demitir o Ten Hag para trazer o Southgate? Olha, onde a fumaça há fogo. Essa relação, ela é muito muito próxima entre o Dan Ashworth e o Southgate. Então, alguma coisa vem por aí, pessoal. Então, muito importante a gente ficar de olho nisso. E é claro, eu quero que você dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo com a galera para a gente resenhar bastante sobre esse assunto aqui no canal, beleza? Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.